Texto do Evangelho do dia 2 de agosto de 2021, segunda-feira, e eu expresso a minha alegria de poder chegar até você agora com a mensagem do Santo Evangelho. Vamos ouvi-lo com atenção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Sagrado Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Esse lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pessoal, eu quero trazer como mensagem para hoje, a partir do Evangelho, o modo como nós lidamos com as crises. Percebam que a multiplicação dos pães, ela se dá após uma crise pela qual Jesus passa, que é a morte de João Batista. Nós sabemos que eles eram parentes e que Jesus tinha grande estima por João Batista e vice-versa. E após a morte de João Batista, se dá o episódio da multiplicação dos pães. Isso significa, gente, que Jesus, diante da crise, do fracasso, da decepção, ele não se deprime e não se retrai. Ele continua a dinâmica do amor. Então, hoje nós vemos em muitas realidades, e nós também passamos por isso, que quando vem uma frustração, uma crise, a nossa tendência é nos entristecer, deprimir, desistir dos propósitos. Jesus, ao contrário, mesmo no momento de crise, continua a dinâmica do amor. Então, creio que esse comportamento de Jesus inspira-nos a lidar com as crises pelas quais passamos, aos momentos de frustração, de decepção, às desilusões que a gente enfrenta. Jesus, passando por isso, segue a dinâmica do amor. Que nada na nossa vida nos impeça de continuar a dinâmica do amor, que os fracassos não nos levem à depressividade, que as desilusões não nos levem ao desânimo, que o fracasso não nos leve à desistência. Jesus continua a dinâmica do amor, mesmo após a crise. Que isso nos inspire e ilumine a vida. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia, aleluia. A vocês todos que acompanham o Evangelho diário, o nosso pedido para que consigamos chegar a mais pessoas com esse trabalho de evangelização. O pedido do Padre é: se inscreva no nosso canal do YouTube, curta os vídeos também no nosso canal de YouTube, curta a página do Facebook e nos siga no Instagram. Todos, Paróquia São Pedro, Apóstolo de Alfenas. Nos ajude na divulgação e na evangelização.